Eu fiz aí 2 vídeos recentes sobre a inevitabilidade do fim dos relacionamentos heterossexuais, da queda da população, envelhecimento da população e diminuição do nascimento de crianças. Algo inevitável que os salvadores do casamento, os carolas, eles praticamente eles não têm mais como responder isso. É algo inevitável que vai acontecer. Aí eu tive um comentário de um sujeito lá que falou assim, ó, que discordava de mim, que o problema aqui no Brasil era econômico. Por isso que não que estava difícil de ter filhos. Realmente, a parte econômica dificulta de você ter filhos. Só que, meu caro, que escreveu esse comentário, você tem que entender uma coisa. O que está por trás, primeiro de tudo, é a ideologia feminista. A ideologia feminista fez a cabeça das mulheres. Então não importa em que situação elas estarão. Elas não querem mais o status quo antigo. Marido, casa, filhos. Elas não querem mais isso. Não importa se for num país pobre, não importa se for num país rico. Eu citei até o exemplo dos casais mais abastados, que não teriam problema em ter 3, 4 filhos, mas eles não têm. E por culpa, praticamente, eu tenho certeza que a mulher decidiu que não quer ter filhos. Porque uma mulher com Instagram, academia, boa vida, ela vai querer ter filhos. O marido ali tá apenas para sustentá-la. Ou então as carreiristas, mulheres carreiristas, são as que menos casam e as que menos têm filhos, e as que mais se divorciam. Então, volto a dizer, o problema é ideológico. E vou trazer aqui mais uma prova, mais uma prova. Quero rebates a isso. Japão desiste de projeto para convencer mulheres a se casarem com homens do campo em troca de dinheiro. Plano com o objetivo de povoar as zonas rurais foi rechaçado das redes sociais. Um plano do governo japonês de incentivar mulheres solteiras da cidade a se casar com homens do campo em troca de dinheiro foi suspenso após críticas, com a ministra da Revitalização Regional, Anako Jimi, anunciando que pediu às autoridades para reexaminar o projeto. Pode reexaminar o projeto de cabo a rabo que não vai adiantar. Em uma política para revitalizar as zonas rurais, as autoridades planejavam oferecer até 600 mil ienes
que representa R$ 23.000 na cotação atual, para que as mulheres se casassem e morassem fora de Tóquio, informou a mídia japonesa nesta sexta-feira. A revelação do plano pelos meios de comunicação provocou uma avalanche de críticas nas redes sociais. Vejam aqui uma das críticas. De verdade, pensaram que mulheres independentes, motivadas e educadas na cidade iriam dizer: claro, eu me caso com um homem do campo e me mudo para lá por 600 mil ienes? É sério isso? Acrescentou. Ainda não entenderam? Essa ideia vem de pessoas que só valorizam a mulher se ela engravidar, publicou outro usuário, que provavelmente é uma usuária. Então, olha a ideologia aqui, ó, dizendo que mulheres, que a sociedade só valoriza a mulher se ela engravidar. Pura ideia feminista aqui. Logicamente que nós temos os japoneses lá, os homens japoneses que não querem mais casar. Aqui era um plano para elas irem morar no campo, totalmente rechaçado. Nem nas cidades elas estão procurando casamento. Os japoneses até desistiram diante das exigências das japonesas para um casamento. É o que está acontecendo agora aqui no Brasil. Os homens estão vendo que a coisa está insana, que as mulheres estão exigentes e que, se por acaso eles arrumarem uma mulher para casar, eles estão fritos. Estão depenados. Estão diante de um problema terrível. O Japão já tem a segunda população mais velha do mundo. O envelhecimento da população deixa muitas interrogações na quarta maior economia mundial, como a dificuldade em combater a escassez de mão de obra em vários setores. Em 2023, o número de nascimentos decaiu no Japão pelo 8º ano consecutivo de forma severa, 5,1% em relação ao ano anterior, enquanto o número de mortes foi o dobro do número de nascimentos. Quer dizer, o Japão é um ex-país, porque lá no Japão, na Coreia, eles não são adeptos de receber imigrantes. Um estudo publicado em abril indicou que mais de 40% dos municípios japoneses correm o risco de desaparecerem em longo prazo por conta da diminuição prevista do número de mulheres de 20 a 30 anos. Então, o Japão está já no tobogã do decréscimo populacional. E as japonesas não aceitaram o plano do governo. Assim como não vão aceitar o plano de qualquer governo de qualquer país do mundo. As mulheres não vão aceitar qualquer plano para voltarem a
velha história da casa, marido e filhos. Não importa em que situação elas estejam. Basta ver aqui que o Brasil, um país pobre, as taxas de nascimento de crianças estão caindo a níveis de países desenvolvidos. Rio Grande do Sul já em 2 anos vai começar a ter decréscimo populacional. Então, meus caros salvadores do casamento e do Ocidente, não deem murro em ponta de faca. Não tem o que vocês fazerem. E ainda por cima vem candidatos, né, como Pablo Marçal, avacalhando ainda com os homens, dizendo que os homens são menos inteligentes, mais lerdos, que os homens solteiros são disfuncionais, mas e as mulheres solteiras? E as mulheres que não querem casamento? Por que ele não opina sobre isso? Espertalhão, né? Agora eu vou ficar admirado dos homens que votarem nele, né? Porque ele está jogando na cara que os homens valem menos do que as mulheres são mais mais assim importantes do que os homens em todas as áreas. Então, pessoal, era isso aí. Mais uma prova que eu trago aqui de que as coisas, quando enveredam para um lado, não tem como voltar atrás. O tempo já passou. Agora é tarde demais. Era isso aí, pessoal.